paz do Senhor, irmãos, que Deus abençoe a todos vocês que estão nos ouvindo nesta manhã. Nós vamos meditarmos hoje no capítulo de número 20 do livro de Salmos, onde fala sobre a oração de Davi. Oração do versículo de número 1 até de número 5, ele vai fazer uma oração ao Senhor pedindo uma bênção pelo seu ungido, Davi. Vai orar pedindo ao Senhor proteção, segurança, vitória. Isso nos mostra, irmãos, o sentido de corpo, sentido de companheirismo, sentimos, de alguém que preocupa com aquele que o ama, sentido de comunhão. O verso de número 6 até o de número 9 já vai ser uma oração feita de agradecimento a Deus. Eu queria meditar aqui hoje no versículo de número 7 ao de número 9, que a palavra do Senhor nos diz assim: uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. O Senhor dá vitória, ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Interessante aqui, ele vai falar no versículo de número 7 a respeito de um confronto, de alguém que confia em si mesmo e de alguém que se torna na dependência do Senhor. Quando ele fala aqui que uns confiam em carros de guerra e outros em cavalos, está mostrando para nós aqui a diferença entre um homem que busca o Senhor e aqueles que não temem a Deus. Quando falamos de carros de guerra, carro significa aqui poder, status, proteção. Alguém com uma capacidade maior que a sua, vamos dizer assim, num combate. Cavalo significa força, carne, razão e outras coisas mais. Eu costumo dizer que juntando, irmãos, tudo isso, forma-se uma estrutura. E normalmente nós sabemos que em tudo na vida você precisa de ter uma estrutura para você entrar, seja em qualquer for a competição. Aqui no caso seria uma guerra, uma luta, ele está falando aqui de uma batalha. E muitas das vezes, irmãos, a nossa estrutura, por melhor que ela seja, ela não é o suficiente para vencer uma batalha. E eu e você, como servos do Senhor, nós temos o privilégio de hoje, diante de uma batalha, nós sabermos a quem nós buscamos, que é o nosso Deus. Quando ele fala aqui que uns confiam em carros e cavalos, mas ele vai dizer assim que nós, porém, invocaremos o nome do nosso Deus. E a minha pergunta hoje para você é: onde você hoje tem depositado a sua confiança? Diante da batalha, das lutas que têm se levantado contra você, contra a sua vida, onde você tem depositado a sua confiança? Na sua força, no seu poder aquisitivo, no seu entendimento intelectual, na sua capacidade humana? Será que você tem depositado a sua confiança nisso? Ou você está fazendo aquilo que o salmista diz aqui, depositando a sua fé em Deus? Porque, irmãos, muitas das vezes, diante de batalhas, o nosso conhecimento, o nosso poder não é o suficiente para vencermos as coisas que vêm sobre nós. Somente o Senhor que possa nos ajudar a nos mantermos de pé. Mas o interessante é que no versículo de número 8 ele vai dizer assim: eles se prostram e caem, nós, porém, nos levantamos. Uma coisa me chamou a atenção nesse texto, que ele diz assim: nós, porém, nos levantamos. Se levantamos,
é porque com certeza, diante daquela luta ou batalha, alguém caiu, não é verdade? Porque senão não estaria dizendo que nós levantamos. Mas o que tem de errado nisso? Eu costumo dizer que nada, não é verdade? Nada de errado. Por quê? Porque o servo de Deus também, irmãos, muitas das vezes, nós passamos por lutas, por aflições, por tribulações, por coisas que muitas das vezes nos ferem, nos machucam. O servo de Deus também sofre, o servo de Deus chora, o servo de Deus, sente dor. Então isso, irmãos, não quer dizer que por isso nós somos, diminuídos diante da presença do Senhor. Mas eu queria dizer para você que diante de qualquer luta, de qualquer aflição e tribulação, ao invés de você confiar naquilo que você acha que você é capaz, confia no Senhor, porque somente Ele que vai nos levantar e o segredo, como Ele diz aqui, vai nos manter de pé. Para você vencer uma batalha somente de pé, ou seja, na presença do Senhor, é que eu e você vamos conseguirmos sermos vitoriosos e que Deus possa nos abençoar, que Deus possa guardar as nossas vidas e que o nome do Senhor seja glorificado mais uma vez. Amém? A paz do Senhor a todos.